Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vai ser uma semana muito especial. Vamos falar apenas de empresas do setor de transporte, que é um setor aí, o transporte brasileiro é um setor muito deficiente. Isso agarra muito o Brasil no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então vamos trazer só empresas desse setor nessa semana. Vamos falar do setor hidroviário, ferroviário, rodoviário e o aéreo. Então vai ser muito legal. Então para isso você já se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você receber esses vídeos durante a semana e depois os próximos vídeos que vão ser bem legais também, beleza? E hoje nós vamos falar da Hidrovias Brasil, que é uma empresa que fez a IPO recentemente na Bolsa de Valores, e aí nós vamos primeiro fazer uma introdução legal dessa parte do setor de transporte brasileiro, depois vamos passar para ela trazendo dados fundamentalistas, seus resultados do segundo trimestre de 2021 e no final análise gráfica e análise técnica dela para a gente saber se está num bom momento de entrada na empresa. Então fica aqui comigo que o vídeo está bem legal, beleza? Então bora lá! Então vamos começar fazendo uma pequena introdução sobre a matriz multimodal brasileira, e a gente sabe que ela não é eficiente porque falta integração entre esses setores, rodoviário, ferroviário, aéreo e o hidroviário, e também falta muitos investimentos. E aqui do lado a gente olha que 61% do transporte brasileiro é feito pelo meio rodoviário, 21% pelo ferroviário e 14% pelo aquaviário. O aéreo tem uma participação muito pequena. Então a gente depende muito desse transporte rodoviário que encarece muito os produtos. O país nosso é um país continental, com dimensões continentais, e o ideal seria a gente desenvolver mais o setor ferroviário, e a gente sabe também que o país tem muitos rios navegáveis e apenas 14% do transporte é feito pelo setor aquaviário. Então seria interessante aumentar as participações desses dois aqui e diminuir um pouco a participação do rodoviário para trazer um equilíbrio e uma eficiência para a matriz brasileira. E com tudo isso, com essa matriz ineficiente, os produtos saem mais caros, diminui a competitividade internacional do país e enfraquece o crescimento do Brasil. A título de curiosidade, essa aqui é a matriz ferroviária brasileira e essa aqui é dos Estados Unidos, que também é um país com dimensões continentais. Então o ideal para o Brasil seria isso aqui, para o país se desenvolver melhor. E aqui eu trago o mapa aquaviário brasileiro. Em azul escuro seria a navegação fluvial e em azul claro seria a navegação marítima. Então o país tem muitos rios navegáveis e apenas 31% desses rios são explorados para esse tipo de transporte. Então esses 31% são dos 63 mil quilômetros de rios com potencial de navegação no país. E por quais motivos isso acontece? Por falta de infraestrutura, por falta de planejamento e principalmente falta de vontade política. Então é importante aumentar essa participação do aquaviário para diminuir ainda mais a participação do setor rodoviário. E o governo federal está estudando um projeto de incentivo para começar a investir mais nessa parte hidroviária, e ele reconhece o grande potencial desse setor. Ele já está pensando em investimentos na casa de 1,1 bilhão para o setor, e traz também um projeto que está em desenvolvimento, que seria um projeto que vai ser batizado de BR dos Rios. E uma das opções de arrecadar dinheiro para poder investir nesse setor seria fazer concessões de alguns rios à iniciativa privada, o que incluiria a cobrança de pedágio para bancar os investimentos dentro do setor. E qual seria a nossa participação nessa mudança? A participação de nós investidores, nós população, está no próximo slide. Então a gente poderia investir nesses setores para ajudar o Brasil a depender menos do setor rodoviário. E nessa semana nós vamos estudar todas essas empresas, e mais para frente a gente vai estudar em outros vídeos essas empresas aqui que estão dentro dessa caixinha verde com mais profundidade, trazer mais assuntos sobre elas, estudar mais indicadores fundamentalistas, acompanhar mais de perto os seus resultados, porque isso aqui é muito importante para o país se desenvolver melhor e também é muito importante para o objetivo desse canal, que é um investimento mais sustentável. Iniciando o estudo agora da Hidrovias Brasil, o valor atual da ação está em R$ 4,74 e a sua desvalorização nos últimos meses foi de 36,12% e no mês atual ela teve uma desvalorização de 13,5%. Ela tem um tag along de 100% e um free float de 99,96%. Patrimônio líquido dela é de 1,4 bilhões e o valor de mercado 3,6 bilhões. O PL atual dela é um PL negativo de 63,65 e a média histórica também é negativa de 56,68. Tem que ficar de olho nisso aqui e acompanhar para ver se ela vai começar a gerar mais resultados positivos
do que negativo para poder trazer esse PL para positivo. E o preço sobre o valor patrimonial dela atual é 2,43 e a média histórica é de 2,93. Então o mercado está disposto a pagar 2,4 vezes a mais do que o valor patrimonial que ela tem. Trazendo o resultado do segundo trimestre de 2021 dela, ela teve um aumento de receita líquida de 9,5% em relação ao segundo TRI de 2020. Seus custos operacionais, isso aqui é muito interessante, ela conseguiu diminuir os custos operacionais dela, mesmo nesse período de pandemia, de inflação alta. A EBITDA dela aumentou 106% em relação ao mesmo período do ano passado e o lucro ou prejuízo dela no período, ela saiu de um prejuízo de 7,4 milhões no segundo TRI de 2020, passando por um lucro de 97,8 milhões. Então teve um aumento aí, saiu do negativo e foi para um lucro muito bom e muito considerável. Então acompanhar isso aqui, se ela continuar no seu lucro, trazendo lucro ao invés de prejuízo nos próximos trimestres, nos próximos anos, isso é muito interessante para a empresa. O CAPEX seriam as despesas com investimentos dela. Ela fez um investimento pesado em relação ao mesmo período do ano passado, de 72,7 para 609, então investiu muito nesse período, nesse trimestre agora, e isso aqui é muito interessante para a empresa, porque ela está investindo em crescimento. A margem bruta dela é de 36,39%, que é um indicador de eficiência, e a média histórica de 32,4%. O ROI, que é um indicador de rentabilidade, ele é negativo, é 3,8%. Por que ele é negativo? Porque o ROI ele divide com o lucro líquido anualizado. E o lucro líquido anualizado dela ainda é um prejuízo, não é um lucro. Só que no trimestre agora ela trouxe aquele lucro. Então é interessante começar a observar se ela trouxer mais lucro no próximo trimestre, e aí vai começar a chegar ao próximo valor de zero e pode entrar num ROI positivo, e isso é muito interessante. Receita líquida dela vem crescendo ao longo dos anos, faltam alguns dados aqui, e o interessante é isso aqui, ó, do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021, olha o crescimento de receita muito bom da empresa e o lucro líquido dela por isso. Ela vem com um lucro líquido negativo, boa parte do tempo que ela está no mercado, e aí teve esse prejuízo muito grande aqui no primeiro TRI de 2021 e agora passou por um lucro muito interessante. Foi o maior lucro que ela teve na história dela. Então isso aqui é muito interessante, é bom a gente continuar observando, que pode ser que a empresa realmente fez um bom negócio, abriu o seu capital aí na Bolsa de Valores, que pode ser que desatranque ela um pouco, ela começa a gerar eficiência de verdade. O patrimônio líquido dela vem crescendo ao longo dos anos. Vamos passar para frente para dar uma olhada na dívida dela. A dívida líquida dela é crescente e constante. Vamos dar uma olhada no CAPEX, seriam as despesas com investimentos. Até 2016 ela investiu muito, foi investindo ali de forma constante e exponencial. Só que de 2016 até 2020 ela não investiu tanto, foi diminuindo seus investimentos, mesmo assim a dívida foi aumentando. Então isso aqui é uma coisa muito interessante para continuar observando, porque não é legal ver isso aqui. Só que agora ela fez um investimento, uma despesa com investimento pesada, bem grande no segundo TRI de 2021. Isso é muito interessante, porque isso pode ajudar a empresa a crescer mais, só que tem que acompanhar essa dívida para ver se uma hora essa dívida vai se estabilizar, vai começar a diminuir. Porque se ela parar de investir e a dívida continuar crescendo, isso é um sinal negativo. E aqui embaixo um indicador de endividamento da empresa que fala em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida utilizando apenas o seu caixa. Então hoje ela pagaria a sua dívida em 4,8 anos. É um valor considerável, um valor alto. Isso aqui tem que diminuir aí nos próximos anos. E o EBITDA, que seria a capacidade de caixa dela, vem crescendo, faltam alguns dados, cresceu bastante agora no início desse ano e tem uma taxa de depreciação também bem alta. Então tem que acompanhar isso aqui, principalmente da empresa, para ver se a dívida não vai continuar crescendo e vai começar a diminuir os seus investimentos. Aí seria um sinal negativo. Trazendo a parte gráfica dela agora, não tem muita coisa para falar, porque ela fez o IPO dela recentemente, foi no final do ano passado, e o Ibovespa teve uma valorização nesse período de 25% aproximadamente, e ela teve uma desvalorização na casa dos 35%. Então ela está desvalorizada, ela não teve nenhuma valorização desde o seu IPO. E agora o que tem de interessante para a gente olhar a análise gráfica em si? Ela vem nessa tendência de baixa aqui desde o seu IPO, tocou esse suporte dessa tendência de baixa aqui nas 3 vezes, acabou de tocar ele de novo e também vem respeitando essa resistência aqui, ó. Então ela está dentro desse canal aí fácil de enxergar de tendência de baixa. Pontos interessantes para a gente observar.
é o seguinte, o MACD dela, olha aqui, quando ele faz isso aqui, ó, a azul cruza por cima da laranja, foi esse ponto aqui, e tá muito parecido o ponto, ó, ela vem aqui, só que ela tá abaixo da média móvel de 17 períodos, é importante ela agora fechar aqui nos próximos pregões acima dessa de 17 períodos para ela pegar um pouco de força. E o índice de força relativa também dela, o que acontece? Vê aqui nos extremos, força vendedora muito forte, em excesso, e também era esse ponto aqui. Então são pontos muito interessantes porque a gente observa o mesmo padrão acontecendo de novo. MACD no extremo, a azul passou para cima recentemente e o índice de força relativa veio no extremo e está apontando para cima agora, a força compradora ganhando força, mas a força vendedora ainda é mais forte. Só que está muito interessante porque eles estão com os padrões iguais, está bem interessante, é de se entender então que ela vai dar essa alta aqui agora para vir buscar aqui a sua resistência desse canal de tendência de baixa. O que é importante você observar? Eu quero investir nessa empresa de qualquer jeito para o longo prazo, o que eu faço? Se você quiser investir nela agora, ela está no fundo do canal, aí seria interessante que você já pegaria essa altazinha aqui de curto prazo. O ideal para saber que ela reverteu essa tendência para uma tendência de alta seria você observar esse padrão. Ela vir fazer uma alta, fazer um topo maior do que o topo anterior, depois corrigir, fazer um fundo maior do que esse fundo anterior e aí subir e romper esse topo. Aí sim, aí ela sinalizaria uma reversão de tendência de baixa para alta. Aí seria o ponto interessante que você conseguiria comprar ela com um menor risco em relação à análise gráfica dela. Só que se você quiser entrar agora, ela está num ponto muito interessante. Se ela fechar em cima aqui da média móvel de 17 períodos, é um sinal bem interessante para ela. Então, a análise gráfica dessa empresa não tem muito o que falar, está numa tendência de baixa desde o seu IPO, está dentro desse canal perfeito aqui de tendência de baixa. É importante esperar isso aqui para ela reverter a sua tendência e aí fica a seu critério comprar ou não a empresa agora. Não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Na parte fundamentalista, é uma empresa recente no mercado, então empresas que fazem IPO é complicado entrar logo assim com capital muito bom. Talvez você comece a entrar com capital pequeno, com uma pequena participação da sua carteira, 1% ali, 2%, enfim. O seu resultado, ela está começando a gerar um resultado positivo, está trazendo um lucrozinho aí bem interessante agora, está aumentando a sua receita, está aumentando a sua capacidade de geração de caixa, fez um investimento muito forte agora nesse período, então ela é uma empresa que está mostrando que está querendo crescer, está querendo ganhar mercado. E se o governo começar a olhar para esse setor hidroviário com um olhar melhor, começar a investir, aí sim ela tem grande chance de crescer no mercado e de se destacar, porque ela já está aqui no mercado mais consolidada do que as outras empresas. Então essa é a análise de hoje, espero que você tenha gostado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dê um like aí pra gente, já se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative esse sininho aí de notificações para receber tudo, só vídeo bacana aqui nesse canal. E aí também estamos junto nessa, aprendendo junto, criando nossa carteira de investimento legal com empresas boas, empresas sustentáveis que a gente sempre busca aqui, beleza? Então até o próximo vídeo, fique com Deus, um grande abraço e tchau!